Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje aqui no Escola de Investidores a gente vai iniciar um curso de análise técnica, tá bom? Vai ser um mini curso que a gente vai estar fazendo aqui para você, com um básico ali para você conseguir entender algumas coisas e conseguir fazer suas operações de maneira mais consciente, tá bom? E aí, antes de começar o curso, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, aqui no Escola de Investidores, tá bom? A gente está com uma equipe trabalhando, preparando cada vez mais conteúdos com qualidade para vocês. Então, uma forma de vocês nos retribuir é se inscrevendo, curtindo, compartilhando com seus amigos que estão estudando aí sobre mercado e precisam aprender cada vez mais sobre esse tipo de operação para conseguir aprender e operar com mais sucesso, né? Então, compartilhe aí o nosso conteúdo para os seus amigos, beleza? E é isso daí, doutores. Antes de a gente começar aqui com o nosso treinamento, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é William Reis, tenho 23 anos, me formei em administração de empresa. E aí, doutores, atualmente eu estou trabalhando como assessor de investimentos na XP Inc., tá? E sou o criador da Escola de Investidores, canal esse que você está assistindo esse curso. E aqui deixo o link do nosso Instagram. E é o seguinte, vou deixar aqui na descrição o link do nosso Instagram para a gente ter uma proximidade maior, tá? Porque lá a gente consegue conversar por direct, eu consigo deixar aquelas caixinhas de pergunta, eu mando outros tipos de conteúdos também relacionados a finanças por lá. Só que esse conteúdo agora que está aparecendo aqui para vocês na tela foi o que eu apresentei para os nossos alunos do Escola de Investidores, tá? Aí eu mandei esses slides aqui para eles, por isso que eu deixei nesse formato. Mas vou deixar aqui na descrição o link do Instagram. Tem também o nosso YouTube, que você já vai estar assistindo aqui com a gente. Volta a retomar, se inscreva aí no nosso canal para aproveitar cada vez mais os conteúdos que a gente faz. A gente procura estar produzindo conteúdos ali toda terça e quinta, tá? Aqui para vocês. E é isso daí, doutores. Vamos lá, vamos prosseguir. Aí aqui, doutores, análise técnica. E aí é o seguinte, a análise técnica ela vai estudar o preço ali do ativo, tá? Vai ver como que aquele preço se comporta, vai ver o histórico ali. E aí, baseado nisso, vai tentar prever o futuro, tá? Então, ele vai olhar o histórico, vai olhar os dados pregressos e, em cima disso, vai tentar projetar ali o futuro e fazer com que a pessoa, o investidor, ele consiga ganhar dinheiro ali nessas especulações que ele vai fazer. Então, a análise técnica é para curto prazo, tá? E aí, a análise técnica nada mais é do que um grande estudo de estatística. A gente vai olhar os dados, vai ver médias, vai ver uma série de informações para a gente conseguir ter cada vez mais base para projetar o futuro e saber se o preço daquele ativo vai subir ou vai cair. E aí, diferente de análise técnica, que pouco me importa a empresa que eu estou analisando ali, tá? O que importa é o gráfico. E aqui a análise técnica é de curto prazo as operações, como a gente vai ver aí mais para frente, beleza? E aí uma curiosidade legal da gente saber é que a análise técnica começou lá no Japão, lá nos anos ali de 1700, por ali, o pessoal fazia trade com arroz. E aí o pessoal ia anotando ali o preço do arroz, anotava no outro dia, ficava fazendo essas anotações e aí eles começaram a analisar o preço ali dos ativos, né? E aí é bem interessante que foi lá que começou com isso e veio se desenvolvendo, depois foi para os Estados Unidos, expandiu, e aí hoje a gente está aqui nesse momento estudando um pouco sobre análise técnica, né? E aí, doutores, uma coisa bem interessante, a nossa base de ferramenta ali de trabalho vai ser os gráficos, e então a gente precisa entender para a gente ser um bom analista técnico, tá? E aí a gente tem pelo menos 3 tipos de gráficos. Tem os gráficos em linha, tem os gráficos em barras e os candlesticks, tá bom? E aí vamos passando um pouquinho do histórico deles, mas o que a gente vai aprofundar mais são os candlesticks, beleza? E aí gráficos em linha. Como você pode ver, olha só, vou pegar aqui meu mouse. O gráfico em linha ele vai mostrando para a gente o período de fechamento, o preço de fechamento ali de uma ação, de uma cotação. Então, a gente tem ali um formato, tem ali um desenho, né? A gente consegue ver aqui tendências de alta, lateralização. Só que é um pouco complicado, falta mais informações para você conseguir fazer uma boa operação, né? Então, surgiu-se ali a necessidade de ter um gráfico com mais detalhes, mais informações,
para que os analistas conseguissem tomar melhores decisões. E aí surgiu então, na evolução do tempo, o gráfico de barras. E aí o gráfico de barra ele já traz mais informações, já é bem interessante, tá? Porque ele traz ali o preço de abertura, o preço de fechamento de um ativo, o mínimo, a máxima que aquele ativo chegou em determinado momento. Só que ele também não é muito visual. Se você começa a colocar um monte de gráfico de barra um do lado do outro, você não consegue ver muito bem o que está acontecendo ali quando você tira o zoom ali do gráfico, né? E aí então surgiu a necessidade de aprimorar cada vez mais. E aí a gente chegou nos candlesticks, ou os famosos candles, né? Pessoal, os candles então foi uma revolução que a gente vem utilizando até hoje, tá? O candle ele vai dar as mesmas informações ali que dá o gráfico de barra, porque ele vai dar o preço de abertura, fechamento, mínimo, máxima, só que ele é bem mais visual, como a gente vai ver mais para frente, e é o que é o mais utilizado, tá? E aí olha só, o candlestick de alta, normalmente ele vai ter essa coloração verdinha ou então branca, tá? Se o seu gráfico for preto e branco, e o candlestick de baixa é vermelho ou então preto. E aí o que ele quer mostrar aqui pra gente? Aqui no verdinho, no de alta, preço de abertura. Suponha aqui que o ativo, a ação abriu a R$10, por exemplo, então o preço de abertura. No decorrer do dia, ele chegou até R$9, tá? Depois subiu, foi até R$12 e fechou em 11. Então ele fechou positivo, ele começou aqui a 10 e fechou a R$11. Então tem esse gapzinho de alta, então teve uma alta ali naquele ativo, tá? Esse negóciozinho aqui, ó, olha só, ela é chamado de pavio ou então de sombra, tá? E essa outra parte preenchida aqui é o corpo do candle, tá bom? Então aqui a mínima, a máxima, abertura, fechamento. O candle de baixo já vai ser o contrário aqui, ó, ele abre em cima e fecha embaixo. Então eu suponho que o ativo ele abriu ali a R$10, chegou ali até R$11 no decorrer do dia, depois baixou até R$8 e depois voltou aqui para 9. Então veja, ele abriu no começo do dia a 10 e aí fechou a 9, então ele teve uma queda, tá? Então é isso que o candle quer dizer pra gente. Então olha só, um candlezinho desse aqui, a gente consegue ter um monte de informação do que aconteceu naquela ação no decorrer do dia. Então é bem interessante ali o candlestick, tá bom? E aí pessoal, a gente tem os tempos gráficos, tá? E aí a gente tem vários e vários tipos de gráficos que vai ser indicado ali para cada tipo de operação, né? E aí a gente tem os gráficos intradiários, tem os diários, semanais, mensal, anual, tem uma série de gráficos, tá bom? E aí o seguinte, cada gráfico daquele vai representar, cada tempo gráfico daquele representa um candle desse aqui. Então olha só, se eu estou olhando o gráfico diário, cada candle desse aqui representa um dia. Se eu estou olhando o gráfico de 5 minutos, cada candle que aparecer lá no gráfico representa 5 minutos, tá bom? Então a gente tem uma série aqui de tempos gráficos. Então para cada tipo de operação vai ser indicado um tipo de gráfico, né? E aí, olha só, gráficos que a gente utiliza para fazer day trade, normalmente vai ser os gráficos ali intradiários, que são esses gráficos aqui de 1 minuto, 5, 15, 60 minutos, tá? Porque a operação day trade são operações ali bem rápidas, são operações que começam no dia, terminam no mesmo dia. A gente tem também as operações de scalp trader, que não deixa de ser um day trade, né? Mas são operações bem rápidas mesmo. E aí vai utilizar muito esse gráfico aqui de 1 minuto, 5 minutos, né? No day trade o pessoal utiliza muito também o tape reading, né? Mas nesse momento a gente vai ver só os gráficos, tá? Então day trade é um tipo de operação que começa e termina no mesmo dia, tá? O imposto de renda aqui é até um pouquinho maior, é 20% nesse tipo de operação. E aí swing trade ou position trade, a gente vai utilizar ali os gráficos diários e os gráficos semanais, tá? Swing trade são operações que começam e terminam em dias diferentes. O position trade, normalmente você vai ficar posicionado ali, sei lá, 3 meses, 4 meses, até um ano ali em um determinado papel. Então, são outros tipos de operações. Aqui o imposto de renda já é um pouco menor, é 15% sobre o seu ganho, né? Então, a gente tem esse tipo aqui de operações que exigem outros tipos de gráficos. Então, por isso que a gente tem uma série de gráficos aqui para a gente estar analisando, tá bom? Então,
momento revisão, porque a gente termina agora a nossa primeira parte aqui da nossa aula. São então os tipos de gráficos. A gente tem gráficos em linha, gráficos em barra e os candlesticks, tá? O que a gente mais utiliza é o candlestick. Ele traz para a gente o preço de abertura, fechamento, a mínima e a máxima ali de um ativo. E a gente pode olhar no gráfico ali, intradiário, diário, mensal, semanal. E cada tipo de gráfico desse vai ser utilizado para um tipo de operação, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa nossa primeira aula do nosso mini curso ali de análise técnica, tá bom? Daqui a pouco a gente volta novamente, que a gente vai começar a falar de tendências. E aí espero que você tenha gostado, já curte o nosso trabalho para dar aquela moral pra gente. Se inscreve aqui, tá bom? A gente tá com a missão aí de bater 1000 inscritos, então se inscreve lá, dá essa força pra gente, compartilha com seu amigo que curte esse tipo de conteúdo, que está pesquisando sobre esse tipo de conteúdo. E é isso aí, doutores. Valeu, abraço, até a próxima.